Eu acho muito o que a gente fez. Primeiro, definindo nova direita, né? O termo nova direita, que é tratado aqui, uma parte dos Estados Unidos usa, na própria Europa, dá conta de uma espécie de uma direita que surge através das redes sociais na década passada. Talvez a primeira vez que ela começa a aparecer é com o Brexit, aí tem impeachment da Dilma Rousseff no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos, você começa a ter os fenômenos na Europa, e é o que a esquerda e parte da imprensa costuma chamar de direita populista, né? O populismo digital, e todas aquelas discussões idiotas que envolviam isso, que até 2017, 2018, o Mark Zuckerberg e o Facebook fizeram uma revisão crítica, olha, talvez a gente criou o ódio nas redes, aí começaram com censuras. Então, é uma direita basicamente populista que vive de algoritmos de rede social, que endereçou algumas questões que eram tabu em todos esses países. Então o Trump endereçou algumas questões tabu nos Estados Unidos, o Bolsonaro endereçou aqui no Brasil, o Milei, em alguma medida, na Argentina, por mais que ele tenha chegado bem depois, o Salvini, na Itália, antes da própria Meloni. E esses caras, entretanto, em geral, quando chegam ao poder, e essa é a crítica, agora começa, eles fazem governos ruins. No geral, se a gente tirar um saldo do que é a nova direita pelo mundo, saindo um pouco do Brasil pra gente abrir a cabeça, são governos frustrantes. Então, o governo Trump, ele não se reelegeu da primeira vez, ele fez um governo que estava indo ok em termos econômicos, a gestão da pandemia foi bagunçada, não soube lidar bem com o Black Lives Matter, perdeu, foi fraco também com a própria base, não está fazendo um grande governo, definitivamente, eu acho que a gente já pode falar aqui que, a despeito do que aconteceu na Venezuela, é um governo que está andando de lado, perdeu a base de apoio dele jovem e masculina, que foi uma das bases centrais para eleger. O governo do Milei precisa se provar. Tem gente falando que eles estão maquiando números, não estão exatamente num grande momento. Na Europa, definitivamente a Meloni não resolveu a questão da imigração na Itália. E o bolsonarismo fez um governo ruim no Brasil, eivado de escândalo de corrupção. Então, a nova direita, ela surgiu como um fenômeno eleitoral, mas ela não se provou. Então, tem um problema que é o diagnóstico que a gente fez com o MBL, porque a gente surge em 14, até colocando assim, surge em 14, na mesma esteira. A nova direita, assim, apenas como novo e é de direita. Mas eu posso falar desse fenômeno, que esse fenômeno que começa pra valer, talvez o mundo coloque como momento inicial o Brexit. E ela é uma resposta ao fracasso da nova direita. Nós somos uma resposta ao fato de que todas as grandes experiências da tal nova direita pelo mundo afora não deram certo. Eles chegam ao poder, mas não conseguem governar. Chegam ao poder, mas fazem governos frustrantes. Há também o lance de todos terem que ficar meio que debaixo do guarda-chuva do Donald Trump. Então tem uma série de problemas. Quem eu acho que é um ponto fora da curva, mas ele não se enquadra nesse lance de nova direita? Nayib Bukele. Ele não era de direita, ele fez um governo com uma prefeitura lá em São Salvador, que era um, vamos dizer, ele era até levemente progressista, era um cara moderno, vamos dizer, meio que nova política. Depois ele vai pra linha do Bitcoin, depois ele vai pra destruição do crime organizado. Só que ele tem parceria com a China, por exemplo, ele defende o sistema público de saúde de El Salvador. Não é exatamente um cara de direita. A inspiração dele, aí eu vou trazer aqui onde eu quero chegar. A inspiração dele é o Lee Kuan Yew, que é o homem que transformou Singapura de um buraco favelizado, sem nenhum recurso natural, talvez no país mais... O país que está no topo em quase todos os indicadores que importam no mundo. E eu acho que ele tem que ser uma inspiração pra gente também. Acho que tem uma fórmula de tornar um lugar que é de terceiro mundo em primeiro mundo, que é dada pro Lee Kuan Yew, que não tem nada a ver com ser de direita, ser conservador, não é sobre isso. E eu acho que essa fórmula é uma fórmula que nós precisamos seguir. Cara, e pegando agora um pouco, né, eu fui pesquisar sobre você, vim direto como presidente. Porque acho que é o cargo que eu tenho que concorrer. Eu sou um líder, eu sempre fui. Na faculdade, eu era líder estudantil, fundei partido. No processo de impeachment da Dilma, eu era o líder do movimento. Eu fui vice-presidente do Comitê do Impeachment no Congresso Nacional. Eu sou uma pessoa que tem uma postura de liderança. Então, acho natural. Por exemplo, eu não me vejo sendo um deputado federal. Acho que não tem sentido eu ser um deputado federal. Minha função é organizar coisas maiores. Por exemplo, o que é um feito maior? Eu ganhar uma eleição para vereador, para deputado, pro Senado, ou montar um partido político do zero. Com certeza montar um partido político. Isso é um poder político que as pessoas olham muito no curto prazo. De agora em diante. Como é esse processo, inclusive, para quem é leigo? Eu, por exemplo, já vi lá atrás quando o Novo fez, mas não me lembro. Eu sei que é muito complicado. Era mais fácil ainda naquela época. Naquela época você coletava as assinaturas, mandava pro cartório, você conseguia a validação no cartório e aquilo era mandado com certidões pro TSE, até você chegar no número necessário. Hoje você tem que coletar as assinaturas, o número de assinaturas necessárias é maior,
Por volta de quantos, assim? Conosco foi 547 mil fichas validadas. Muita coisa. E 40. quando você coleta, você tem que fazer uma pré-validação no sistema do TSE, que se tiver qualquer coisa errada no nome da pessoa que foi coletado, ele já derruba. E aí depois que é pré-validado, o sistema do TSE, e aí, acho que o teu público é um público inteligente, vai entender. Ele faz, existem, né, a nação brasileira, estados, municípios, e os municípios têm diversos cartórios eleitorais. E tem as zonas eleitorais. Então, toda vez que você sobe no sistema do TSE uma ficha, essa ficha, ela é jogada dentro do sistema deles, dentro da zona eleitoral a qual aquele eleitor pertence, a pessoa que foi coletada a ficha. E aí ele cria randomicamente lotes com as fichas. E você tem que obedecer, na hora de você entregar as fichas, os lotes. Então, não sou nem eu que organizo o lote para mandar pro cartório, eu tenho que ver o lote que o sistema do TSE criou. E aí é um caos. Porque a forma como eu vou organizar um almoxarifado ou como eu recebo as fichas tem que obedecer a um critério que não é meu. Então, é um processo logístico colossal. Existe uma perda muito grande em todo o processo. E o que a gente fez foi, olha, a gente não tem a grana, o que a gente tem? Militância e inteligência. Então vamos meter muita tecnologia no processo. Criamos uma API que conversava com o sistema do TSE pra gente fazer a pré-validação, já no momento da coleta, pra não perder tempo coletando fichas ruins. Começamos a metrificar. Bom, eu não vou ficar dando muitas dicas pra quem tá assistindo aqui, mas a gente começou a observar quais seriam os métodos mais eficientes para a gente coletar essas assinaturas, obedecendo a legislação eleitoral, que é muito restritiva, e como remunerar e premiar os melhores coletores. E aí a gente colocou milhares de jovens ao redor do Brasil coletando, e nós conseguimos, a gente coletou 800 mil assinaturas, poderia ter coletado 1 milhão se quisesse, e validamos com uma taxa muito alta de aprovação. A gente validou 600, no sistema bateu 600. Como de 800 para 547 mil é uma perda realmente bem grande. Mas eu validei 600 e ainda tinha mais no estoque, é que eu não mandei tudo. Entendi. Dos 800 se eu mandasse tudo, teria validado uns 640, Então, por aí. Parte do que não tem faccionalismo. Então, não existe, por exemplo, como acontece, vou dar um exemplo no Novo. No Novo, os candidatos a deputado vão apoiar o Flávio, de maneira clara. Estavam ontem lá, ninguém foi com o Zema criticar o Flávio, né? Ficou todo mundo quieto. Porque o eleitor deles é bolsonarista. Então eles fazem uma campanha para bolsonarista e não conseguem se tornar uma alternativa própria. No nosso partido, absolutamente ninguém pode ter uma postura diferente. Senão você não é um partido. Isso é o básico de um partido político. Você tem um candidato, todo partido apoia o candidato do partido, né? Mas no Brasil isso não é regra. não é. O Caiado. O Caiado é candidato pelo PSD, do Kassab. Se o Caiado pegar um avião, sair lá de Goiânia e pousar no Rio de Janeiro, ele vai encontrar o Eduardo Paes. Eduardo Paes é candidato a governador pelo PSD. O Eduardo Paes é palanque do Lula. Se ele pegar esse mesmo avião e voar lá pro Maranhão, vai pra São Luís, vai encontrar o Braide. O Braide vai fazer campanha pro Lula. Onde o Caiado vai encontrar um governador ou um líder local que vai fazer campanha por ele? Não tem. Então, o PSD do Kassab é um partido? Não. O PSD do Kassab é um cartório para fazer negócio. Cada lugar se adapta, vamos dizer, ao esquema do lugar, às lideranças do lugar, e aí o seu partido não é um partido. Ele, classicamente, ele não se torna aquilo que, vamos dizer, a ciência política costuma chamar de partido. Se eu tento explicar um partido do Centrão, por exemplo, para um gringo, para um alemão, Não entende? ele não entende. Como é que vai tomar partido de alguém? Eles não tomam partido unicamente de alguém. Eles assim, mas calma, mas eles não têm uma proposta? Não tem. Inclusive, em vários lugares eles estão com um com o outro. Eles falam, mas eles não são um partido? Eu falei, sim, não são um partido. Mas por que vocês permitem isso? Porque nós somos brasileiros, né? A gente é leniente com isso, a gente não tem cultura política, infelizmente. A gente é um país que é leniente com corrupção. A gente acha que isso é ser político. A imprensa, só pra vocês pegarem, aplaudiu e falou que foi uma jogada de mestre o Geraldo Alckmin ter virado lulista. O Geraldo Alckmin traiu um eleitor dele de 30 anos. 30 anos ele tinha um eleitor. Aí ele virou lulista. A imprensa, nossa, isso aqui é uma raposa. Cara, isso deveria ser recriminado. A imprensa tinha que estar atacando um comportamento vil. Mas não, porque no padrão brasileiro do que é política, isso é considerado uma manobra inteligente. Pragmatismo, né? Só que aí, o que acontece, né? De pragmatismo em pragmatismo, o país está piorando. E eu tô falando de maneira objetiva. Porque a gente sempre tem que colocar as coisas em termos comparativos. O Brasil, quando comparado às nações de desenvolvimento, ele cresceu tanto quanto elas ou não? Ele aumentou a produtividade ou diminuiu? Então nós pioramos com relação ao mundo que a gente compete. A gente tá tomando pau de Botsuana em renda per capita. Vietnã, que era um regime... que é um regime comunista, tá dando um pau em industrialização no Brasil. A Índia tá dando um pau em saneamento básico. O Brasil ficou para trás. Ele só tem hoje, sendo bem honesto, uma matéria-prima que ele tá exportando, alguns raríssimos casos de sucesso, Porto Digital em Recife, Embraer,